Fala galera do canal Motozani, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aí do canal. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Se você está pensando em comprar sua primeira moto, segura esse vídeo até o fim que eu vou te dar 10 dicas infalíveis para você não errar na compra da sua primeira moto. Vamos lá então. Primeira dica que vai para vocês aí. Para que você vai usar essa moto aí? Fala para mim. Você vai usar para trabalho, que é aquele motoboy, entrega, vai usar para o dia a dia, vai usar só para ir e voltar para o seu trabalho, vai usar para dar aquele rolê no fim de semana, você gosta mais de pegar uma estrada. Primeira coisa que você tem que pensar, galera, é isso. Por quê? Porque isso vai definir o tipo de moto que você vai comprar. Porque não adianta você achar bonito uma moto naked, que é uma moto mais esportiva, e querer fazer com ela uma coisa que uma moto de estrada faz, que é carregar mais peso, ter mais conforto. Então, galera, são coisas totalmente diferentes. Então a primeira coisa que vocês têm que pensar é isso: que tipo de uso vai ser a minha moto? Dica número 2: independente da moto que você do tipo de uso que você vai ter, escolha uma moto mais leve. Na boa, galera, não cai no papo de começar numa 600. A moto leve é mais fácil de manobrar, de você segurar no trânsito, de te dar mais confiança e fazer com que você aprenda a pilotar com mais segurança, porque ela não vai te dar muitos sustos como uma moto de maior cilindrada vai dar. Além do fato de que a chance de você de sofrer um acidente com uma moto de maior cilindrada é muito maior. E se você não sofreu acidente, a moto sofreu acidente, e aí o custo de consertar é muito maior. Então vai por mim, galera, começa devagar, não tem problema nenhum, vai na manha que você chega lá. Dica número 3. Essa é uma dica importantíssima que quase ninguém leva em consideração, justamente pelo fato de ser a primeira moto. O custo não é só da moto, galera. Você tem várias coisas que você tem que ter além da moto. Não esquece, tem que ter o kit obrigatório, que é um bom capacete, uma jaqueta. Se não for jaqueta aquela de moto mesmo, tem que ser pelo menos uma jaqueta aquelas California Racing, sabe? Que é fechada, que não deixa o vento entrar. Tem que ser pelo menos uma dessa. Uma luva, porque o vento bate direto na sua mão, então você tem que estar protegido ali para não deixar sua mão congelar. E vai por mim, congela. Você tem despesa de IPVA, você tem despesa de seguro, principalmente se você mora numa cidade grande como eu. Você tem despesa de revisão da moto, que mesmo que não seja uma moto zero, você tem que cuidar da moto, porque senão a despesa vai ser muito maior depois. Então você tem que somar tudo isso antes de comprar, antes de bater o martelo. Pensa nisso aí, tá bom? Dica número 4. Vem comigo. Cuidado, galera. Isso foi um dos motivos que me fez comprar uma moto zero. Cuidado daquele negócio de comprar uma moto mais antiga, sabe? Porque assim, a gente está começando, a gente não tem muita experiência e a gente não manja nem de moto, quanto mais de mecânica de moto, para saber se a moto está em boas condições ou não. Nem todo mundo tem alguém de confiança que conhece moto para levar junto, que conhece de motor, que conhece enfim, que possa fazer uma avaliação, né, galera? Então assim, se você não conhece, a minha primeira opção era mesmo comprar uma moto usada, porque eu queria mesmo começar com uma baixa cilindrada, eu não queria começar com 250, nem passava pela minha cabeça. Mas depois eu falo desse papo, pra gente não atrapalhar aqui o nosso papo aqui.
Então, quando eu vi os preços, eu vi que não era tanta diferença de uma moto zero assim, e eu não queria ter essas preocupações, sabe? Então, uma moto zero você tem garantia, então assim, se você puder, galera, esperar um pouquinho mais para pegar uma moto zero, vai por mim, vai na zero. Dica número 5. Uma das principais dicas aí que você tem que levar muito em consideração. Senta na moto antes de comprar. Parece bobeira, galera, mas não é. Senta na moto, vê se você encosta o pé no chão, que é muito importante você ter o equilíbrio do pé no chão. Algumas motos não são leves, por exemplo, a minha não é leve, então eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu com esse equilíbrio ela já tombou 3 vezes, imagina se eu não tivesse esse equilíbrio, então, com os pés no chão. Então assim, vê se você, a posição de pilotagem, se encaixa sua mão no guidão, se encaixa suas pernas ali no tanque. A moto tem que ser, na hora da pilotagem, parte de você e você parte dela. Então assim, é muito importante isso. Um conselho que eu dou nessa dica aqui: experimente e faça teste no máximo de motos que você puder antes de comprar. Vai por mim. Dica número 6. Bom, galera, eu não fui nessa dica, mas é uma dica que é importante também, tá? Você tá começando, você vai comprar uma moto de baixa cilindrada, apesar que eu não fui de pouquinho mais que baixa cilindrada, né? Eu fui numa 250, então eu não entro muito nessa dica, mas eu entro também, tá? Entro errado, como eu vou explicar agora. Dica número 6. Você tá começando agora, tá aprendendo, então assim, você vai comprar uma moto de baixa cilindrada, prefiro essas motos mais fáceis de você revender. Por quê? Porque você vai querer sair dessa baixa cilindrada talvez muito rápido, e você não vai ficar com essa moto muito tempo. No meu caso, eu fui para uma 250, então eu dei esse pulo porque eu já tinha passado pela experiência da 100. Mas você que vai estar começando agora, que vai entrar numa 125, numa 150, numa 160, para uma 100, tá ali perto, tá? Então assim, você vai ter a mesma experiência que eu, você vai ver que você precisa de um pouco mais. Mas é bom você ter essa experiência, entendeu? Não é ruim, vai por mim, vai por mim. Compra uma moto que você tenha fácil de revenda, anda com ela há pouco tempo, curte a moto, aprende a andar, equilíbrio, ciclística, frear, tudo mais, vai por mim, tá? Dica número 7. Galera, segurança em primeiro lugar. Pode ser a primeira moto que vocês têm na vida, mas não pode ser o último rolê da vida de vocês, tá? Então assim, ó, capacete fechado, roupa de proteção, atenção na pilotagem, baixa velocidade se você está começando, não se coloque em situações de risco, previna você a sua vida, mesmo que o motorista da frente esteja errado. Nos meus vídeos vocês vão ver muitas vezes acontecerem situações e eu não reclamo, eu deixo eles passarem. Sabe por quê, galera? Porque eu passo e vou embora e pronto, eu não deixo isso me abalar, tá? Pilote com cautela, tá? Eu sei que às vezes dá vontade, dá aquela acelerada, mas tem locais para você conseguir acelerar um pouco mais, e tem locais que você não pode fazer isso, simplesmente não pode. Você tem que andar com cautela. Tem carro do seu lado, tem carro na sua frente, tem carro atrás de você, tem moto atrás de você. Uma errada que você dá causa um acidente que não prejudica só você não, prejudica todo mundo que está em volta de você também, tá bom? Então, vamos lá. Dica número 8.
Bom, galera, a dica número 8 é a seguinte. Eu falei um pouco dela agora, mas começa devagar, galera. Vamos sem pressa. No começo é normal você errar o ponto da embreagem, você errar na reduzida, você deixar a moto morrer. É normal deixar a moto morrer. Ai, como é normal. É normal. O que eu quis dizer com o ponto da embreagem? O ponto da embreagem é quando você vai sair com a moto. Quando você está começando, você tem medo de acelerar. E por você ter medo de acelerar, você acelera muito pouco. E aí você tem que soltar a embreagem muito pouquinho para essa pouca aceleração que você está fazendo. Só que você tem que entender que quem controla a moto, a saída da moto, é a embreagem. Você pode estar acelerando tudo ali. Não estou falando para você iniciante fazer isso. Só estou explicando como funciona. Você pode estar acelerando tudo ali, tudo, dando o máximo de aceleração. Se você não soltar a embreagem, a moto não vai andar. Se você soltar só um pouquinho a embreagem, a moto vai andar só um pouquinho. Mas se você soltar toda a embreagem, a moto vai dar aquele arranque, porque você está acelerando tudo. Por isso que a gente acelera um pouquinho e solta a embreagem um pouquinho. Isso com o tempo você vai pegando. E é normal você não pegar isso no começo. E o que eu aconselho a você? Treina, faz o que eu fiz. Treina, 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 treina e treina. Tá? Outra coisa, frear a moto, você tem que frear a moto com a moto reta. Se você frear a moto com o guidão virado, você vai cair. Então, antes de frear a moto, estabiliza a moto para você frear, porque é uma maneira de você se sentir mais seguro. Outra coisa que eu vou falar para vocês, freio ABS, vocês não têm noção da diferença que faz. Eu vivi isso na prática, com e sem. Com ABS eu ainda não caí. Se eu não tivesse ABS, com certeza eu garanto para vocês que eu já tinha caído, tá? O aprendizado às vezes leva tempo, às vezes não, depende da sua prática. Vai para uma rua que você não conhece, que você conhece, que sabe que é vazia, e treina lá, começa devagar, e aí você vai entender o que eu tô falando para você, tá bom? Vai devagar. Dica número 9. Galera, não compra a moto na emoção. Porque você se apaixonou pela moto, a moto é bonita, todo mundo tem, todo mundo fala bem, a moto é isso, a moto é aquilo. Não vai na emoção, galera. Então, galera, não vai na emoção não, tá? Pesquisa sobre o modelo da moto, o histórico que a moto tem, quanto é o seguro, os problemas comuns que são chamados problemas crônicos da moto. Tudo isso é relevante aí na sua experiência de primeira moto. Não estrague a sua primeira experiência, tá? Faça dela uma experiência legal. E aí nós vamos para a última dica, que é a dica 10. Acompanhe canais e vídeos de pessoas que vocês confiam e que falam a real para vocês, sabe? Principalmente mecânicos, pessoas que já andam de moto há muito tempo, pessoas que têm um canal que falam de motos há muito tempo. Essas pessoas fazem avaliações de motos toda hora, então eles têm uma bagagem a mais para poder passar para você uma experiência melhor aí nessa condição. Então, a busca da primeira moto, galera, é muito importante, porque ela vai ditar a trajetória sua daqui pra frente. Eu, por exemplo, com a Finzinha lá 100, foi uma experiência muito ruim, que me fez rejeitar esse mundo por muito tempo. E eu só fui entender e mudar de ideia muito tempo depois, quando eu andei numa moto de verdade. E aí eu percebi o quanto tempo eu estava perdendo, o quanto eu estava errado na minha decisão. E por causa disso eu mudei todos os meus conceitos e crenças sobre moto, que eu estava totalmente errado. Então, assim, a primeira moto, galera, é uma questão muito importante aí
na sequência para vocês, tá? Então, antes de comprar a primeira moto, o conselho principal que eu dou para vocês é: façam um teste e andem na moto, se sintam bem na moto, se sintam seguros e confortáveis, tá bom? Bom, galera, vamos ficando por aqui com mais esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, fortalece o canal aí, indica pros amigos, aquele cara que tá pensando em comprar a primeira moto aí, passa essa ideia aí pra ele, tá bom? Tamo junto aí pros próximos vídeos. É nóis e até mais.